Agora, são 32 anos, 34 anos de ministério? Quanto tempo é? Só com família vai fazer, já fez, né? 31 anos. Ok. E de ministério, praticamente 35 anos. Qual é o segredo de um ministério longo? Porque assim, a gente olha, parece que tem homens e mulheres que são muito relevantes em estações, né? Em períodos, mas logo a gente não ouve mais falar, e pode ser que tá fazendo outras coisas e tal, mas 35 anos de ministério, né? Eu ouvi agora o documentário do Billy Graham, né? E dele foi, sei lá, 60, 70 anos de ministério. O que você acha que são segredos, assim? O que são marcas que fazem alguém ter um ministério longo desse jeito? Eu gravei um story, acho que foi ontem, e eu falei de muitas, eu diria que colunas ou muitos pilares de sustentação de um ministério bem-sucedido, né? Eu disse, primeiro, é a constância. Eu percebo que falta constância, não é? Eu gosto muito da ideia, eu gosto muito da forma de explicar o propósito, a ideia central permanente, não é? A ideia central permanente. Tem pessoas que cada vez que você encontra com ela depois de um tempo, ela mudou a ideia central permanente. Não é? A impressão que dá é permanente, que, né? Agora eu descobri um novo propósito. Você está me entendendo? Então eu acho que a constância naquilo para o qual Deus te chamou, e você tem clareza disso. Isso é importante. Ok. Tá? O foco, por exemplo, constância e foco andam de mãos dadas. São duas coisas interligadas. Vamos, como eu sempre falo, vamos pensar em Noé e a arca, entendeu? Você não vê Noé, no período de 100 anos, falando de outra coisa como sua ideia central permanente. O foco era a arca. Tá? Se naquele período que Neemias estava reconstruindo a cidade a partir dos muros, o foco era a reconstrução da cidade a partir dos seus muros. Ok. Então, se você não é consistente e focado, porque tem clareza daquilo para o qual Deus te chamou, dificilmente você vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Voltando ao Billy Graham. Quem não assistiu o documentário lá, tá na Netflix. Né? Não, tá no Prime, na Amazon. No Amazon, isso vale a pena assistir. Meu Deus. Você percebe que ele tinha um foco, ele tinha uma mensagem, ele tinha um propósito de forma muito clara. Nossa, é muito claro, né? Você não vê ele falando de escatologia. Não vê. Você não vê ele pregando cura. Não vê. Cura. Você nunca vai ver lá, vamos agora falar sobre cura. Não. Você não vê ele falar, vamos falar agora de paracletologia. Não. Isso. Né? Evangelismo. Ele entendeu. Deus me chamou para ser um evangelista. E aí você percebe. Nas entrevistas, as pregações, a mensagem dele é uma só. A pregação do evangelho. Sim. Fome, sede incontrolável por almas. Eu quero ver o mundo evangelizado. Sim. Certo? Em qualquer conversa. E muito bíblico, não é? Muito bíblico. Dizem que em uma mensagem dele, ele repetia mais de 100 vezes, não é? A Bíblia diz, está escrito, a Bíblia diz e tal. Agora, se ele fosse um cara... Você encontrou ele agora e está falando de evangelismo. Amanhã você encontra e está falando de escatologia, não é? Depois ele está falando de paracletologia. Depois ele está falando de alguma coisa nova que surgiu na igreja. Provavelmente ele não seria conhecido como o maior evangelista do nosso tempo, entendeu? Então eu considero que a consistência, o foco, e aí vem algo determinante, que não tem como, a integridade. Entendeu? Que é uma marca também dele, né? Exatamente. É absurda. Eu já estudei. Eu já li o livro do Billy Graham, assisti lá o documentário e acompanho desde quando eu estava no seminário. Ele sempre foi um cara que é pesquisado por todos em função disso. O Billy Graham se sustentou durante tanto tempo porque ele tinha uma vida íntegra, protegida pela transparência.
Não é? Porque é a transparência que protege a sua integridade. Ok. Qualquer pessoa que quer ser íntegro, mas não quer ser transparente, vai vacilar, vai ter problema. Vai ter problema. Quando Certo? você diz transparente, é ter pessoas para quem você presta conta. Exatamente. Eu acho que tudo que você faz e que não é seu, principalmente quando não é seu, você tem que prestar contas, certo? E mesmo sendo seu, é bom você ter mentores que te oriente como você administrar até mesmo o que é seu. E o Billy Graham, pelo que me consta, ele levava muito a sério essa questão de prestação de contas, transparência. Ele queria realmente ter autoridade para pregar o evangelho também através da sua integridade. É o que mais falta hoje no mundo. E né? eu vi que ele, eu acho que é na biografia dele que disse que eles tomaram 3 decisões. Eu não lembro a terceira, mas eu lembro 2. Que ele tinha um grupo, né, que liderava as cruzadas e tudo, né? E eles tomaram 3 decisões. Mas eu lembro que 2 eram nunca ficar sozinho com uma mulher que não é sua esposa. Isso. Nunca ficar sozinho no mesmo ambiente com uma mulher que não é sua esposa. E aí a segunda era ter um salário. Então não importava quanto entrava na cruzada, quantas cruzadas eles fizessem, se ia entrar 1 milhão de doação ou 10 mil de doação, eles tinham um salário fixo deles, para que em nenhum momento aquilo tentasse, em nenhum momento eles decidissem baseado nisso. Aí eu não lembro agora o terceiro, mas era realmente para essa proteção da integridade, né? Então eu acho que se a pessoa realmente tiver clareza do seu chamado, ser constante, focado e íntegro, eu acredito que ela vai ter um ministério duradouro.